Acho que agora deu. Vamos ver. Vamos ver se deu. Deu. Pronto. Então, para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Streit, eu sou médica, tenho formação em nutrologia, então, pela Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, e tenho formação em diversos cursos, desde o professor Laí Ribeiro, a professora Elisete Kaffer, fiz curso de ozonoterapia, então sou ozonoterapeuta, fiz cursos de biorressonância, fiz cursos de... Sou formada em ortomolecular pelo professor Arthur Lemos. Então eu tenho vamos dizer assim, tenho dezenas de cursos nessa parte de medicina integrativa. Eu acho que tem tudo a ver, então o canal é de medicina integrativa. Para você que está chegando agora aqui no Instagram, já tem bastante gente. Eu estou fazendo uma live compartilhada, uma live no Telegram, no canal do Telegram do Medicina Integrativa. Só você pesquisar lá, você vai acabar entrando e já tá lá, então vai ter um chatzinho de vídeo, você vai poder acompanhar. E aqui no Instagram também, então vai ser uma live compartilhada. Mas ali você pode acompanhar melhor os temas. Bom, então essa é a minha formação. Eu vou falar um pouquinho, acho que essa live ficou um pouco atrasada, porque o mês que as pessoas comemoram, o mês da mulher, é o mês de outubro, né, que tem toda a conscientização para o câncer de mama, e até eu fiz uma postagem a respeito disso, porque eu entendo que a gente não tem que fazer diagnósticos com mamografias, nem todas as mulheres têm acesso à mamografia. O que a gente tem que fazer sim é uma campanha de prevenção. Então a gente não tem que fazer detecção precoce, a gente tem que fazer prevenção. E ninguém fala sobre estilo de vida, sobre dieta, sobre suplementação, sobre atividade física. Ninguém fala sobre melhoria do sono, sobre controle de estresse, sobre desparasitação, sobre desintoxicação. Ninguém fala sobre isso, né? As pessoas falam só em fazer detecção precoce de um câncer que já esteja nessa mulher. E o que a gente tem que falar realmente é isso. É a parte de que a gente possa propiciar para essa mulher um estilo de vida saudável, e o estilo de vida saudável hoje a gente já sabe que já está correlacionado com melhores níveis de saúde, principalmente com menores índices e incidência de câncer. Então, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre toda essa questão da saúde feminina, e a gente não pode deixar de falar então sobre a questão também hormonal, que eu acho que talvez seja o maior, vamos dizer assim, uma das maiores dúvidas das pessoas, porque aqui dentro da medicina integrativa a gente vai falar um pouquinho sobre os hormônios bioidênticos, né, os hormônios isomoleculares, e existe muito essa questão de que nós fomos criados, nós tivemos uma educação não só dentro de casa, mas através dos ginecologistas clássicos, de usar o contraceptivo oral, de usar a terapia de reposição hormonal via oral, e nos últimos anos a gente foi entendendo que talvez a terapia bioidêntica realmente seja uma opção agora mais viável, e talvez seja a única opção que a gente tem hoje para que essas pessoas não só façam a reposição, que eu não gosto de chamar de reposição, a modulação hormonal, mas também a gente possa propiciar esse controle de natalidade que é tão importante para essas jovens, e não colocar o uso dos contraceptivos orais desde o início da vida e fazer com que essas jovens fiquem em menopausa durante 20 anos, mais ou menos, que é, na minha opinião, no mínimo, uma tragédia. Mas eu acho que tem bastante gente, só quero cumprimentar aqui. Muita gente chegando, ó, a gente tem bastante gente aqui no Instagram, e no Telegram acredito que também tem bastante gente, né, porque eu não consigo enxergar, tô enxergando só a minha apresentação. Bom, então para você que chegou agora, vou colocar aqui. Boa noite para todo mundo. Saúde feminina é o tema da live. Vou só... Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, aqui podemos seguir. Podemos? A sala no Telegram já está anunciada como saúde feminina, tá bom? Excelente. Quem chegar já sabe, vai entrar direto. Tá bem, então já fixei ali. Bom, eu fiz algumas anotações, eu vou me guiar mais ou menos pelo que eu tinha comentado aqui. A nossa
a explanação vai se concentrar basicamente nesses 4 temas, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre a saúde da mulher, vou falar um pouquinho sobre o controle de natalidade e essa síndrome pós-controle de natalidade que está diretamente relacionada com esse uso por bastante tempo dos pílulas e dos contraceptivos orais, né? E como é que a gente lida com isso no consultório. Uma abordagem integrativa mais do envelhecimento, né? E como é que a gente pode lidar com isso, né? Existe uma corrente dentro da medicina integrativa que fala que nós envelhecemos porque nós diminuímos as nossas produções hormonais e não nós diminuímos a produção hormonal e acabamos envelhecendo. Então existe essa dúvida, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Então, os hormônios fazem parte do envelhecimento e como que a gente pode melhorar, então, essa questão anti-envelhecimento com o uso dos hormônios. E também sobre a reposição hormonal, que talvez seja um dos assuntos mais pedidos, né? E que realmente faz diferença e fazem muitas perguntas a respeito disso e tem muitas dúvidas, né? Então, eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre isso, principalmente sobre os hormônios bioidênticos. Então, assim, sobre considerações gerais, né? Então, considerações gerais a respeito da saúde da mulher. Eu acho que o que é importante que a gente entenda, né? Que a gente tem ovários e a gente tem óvulos que nos acompanham desde a nossa fase intrauterina, né? Então, esse desenvolvimento dos nossos óvulos, da nossa reserva ovariana, ela se dá desde o nosso momento que a gente está dentro do útero, desde a capacidade que essa capacidade vai ser intrínseca à nosso período gestacional. Então, muitas vezes as pessoas trazem isso e não entendem que essa nossa capacidade de folicular, essa nossa capacidade de desenvolvimento folicular, ela é dependente do nosso período gestacional. Então, se essa mãe tem dificuldade em relação à alimentação, tem dificuldade em relação à suplementação, tem dificuldade em relação a traumas, ela teve um trauma, ela pode ter tido um acidente, ela pode ter tido algum estresse muito grande, ela pode estar com dificuldade para fazer várias atividades, muito estresse no trabalho, que são traumas menores, que eu chamo. Então, assim, isso pode sim influenciar e muito nessa capacidade reprodutiva dessa mulher, dessa bebê mulher, dessa bebê feminina que está sendo gerada nessa mãe. Então, entender isso é fundamental. E não só desde a gestação, mas isso nos acompanha durante a vida toda. Nós teremos os ovários e principalmente os óvulos durante a nossa vida toda até a gente entrar na menopausa, que é aí até a gente fazer essa diminuição dessa nossa capacidade reprodutiva com essa perda dos folículos dos folículos ovarianos. Então, o que é importante que a gente entenda? Que tudo que a gente faz no decorrer da nossa vida é extremamente importante durante a nossa vida fértil, nossa vida reprodutiva, é extremamente importante para o benefício da manutenção desses folículos. Então, se a gente tiver uma dieta ruim, se a gente tiver uma não prática de atividade física, um sedentarismo, se a gente tiver dificuldade em dormir, se a gente tiver ruim controle do estresse, se a gente não modular esse estresse, se a gente tiver um desequilíbrio em relação à glicemia, então uma resistência insulínica, se a gente tiver alguma disfunção relacionada a alguma glândula, ou a tireoide, ou a adrenal, se a gente tiver uma exposição muito grande a toxinas, se a gente tiver uma dificuldade nessa nossa saúde emocional, tudo isso se reflete nessa nossa capacidade ovariana, nessa nossa reserva ovariana. Então, isso é extremamente importante que seja entendido, porque não é algo que, agora eu quero engravidar, vou ver o que vai acontecer. Não é assim que funciona. É a mesma coisa a menopausa. Agora eu entrei na menopausa, vou ver o que eu vou fazer. Isso não existe. Já se sabe, se tem trabalhos que mostram que mulheres que se preparam para chegar à menopausa têm menopausas mais tranquilas, com menos sintomas e principalmente se sentindo melhor do ponto de vista de todos os aspectos, ósseo, do aspecto de depressão, do aspecto de fogacho. Então, assim, a menopausa não é só o fogacho. A menopausa tem vários outros fatores que estão relacionados com as baixas hormonais das mulheres. Então, mulheres que se preparam, que têm um estilo de vida saudável, terão menos sintomas e sintomas mais brandos relacionados à menopausa. A mesma coisa em relação à reserva ovariana.
Mulheres que se preparam durante a sua vida terão melhores reservas ovarianas e principalmente terão melhores chances de fertilidade, porque todo mundo acha que é muito fácil gestar. E hoje a gente está vendo a dificuldade que algumas mulheres estão tendo, que antes não tinham ou que não se sabe se tinham, mas que essa dificuldade aumentou com o passar do tempo e principalmente relacionada ao estilo de vida, principalmente relacionada ao uso crônico desses anticoncepcionais orais que mantém essas mulheres em menopausa, que é o que a gente também vai conversar. Então tudo isso é importante. O mais importante é que a gente entenda que tudo que a gente faz durante a nossa vida, do nosso período reprodutivo, tudo que a gente faz dentro da nossa infância, da nossa adolescência e até no intraútero, influencia diretamente na questão da fertilidade, na questão da reserva ovariana. E tudo que a gente faz durante todo esse período também influencia diretamente na nossa menopausa. Então os hormônios, eles são ligados, a gente tem um eixo muito grande, né, que eu chamo, que é o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide, adrenal e gônada. Todo esse eixo é interligado e todo esse eixo funciona em harmonia quando a gente tem um estilo de vida mais saudável. Então, quando a gente tem um estilo de vida ruim, não só a hipófise e a pituitária, o hipotálamo tem consequências, mas principalmente a tireoide, a adrenal e as gônadas, que também estão nesse nosso eixo, né? Então é muito importante que a gente entenda e compreenda isso. Esses desequilíbrios hormonais que essas mulheres acabam apresentando no decorrer da vida, eles não vêm da noite pro dia. Não é assim, hoje eu tô com o meu estrogênio normal e amanhã eu tô com o meu estrogênio alterado. Não é assim que funciona. Isso é evolutivo, isso é um estilo de vida ruim que faz com que essas mulheres tenham essa dificuldade, né, de lidar com os seus hormônios e principalmente que descubram e acabam tendo esses transtornos e essas dificuldades hormonais. Tudo bem até aí, Alexandre? Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Por aqui tudo bem. Tem uma telinha aí na sua Não tem. aí, escrito ocultar, web, Telegram e tal, pode... Isso. Tá isso. bem. Show. Já botei. É que eu não vejo só as perguntas aqui. Nossa, aqui tem bastante pergunta. Bom, depois a gente vê as perguntas aqui, tá, Alexandre? No Instagram tem bastante pergunta. Bom, vamos lá. Pode seguir por aí, pode seguir. Isso. Beleza. Então, assim, os dois hormônios principais, eu acho que os dois hormônios que a gente tem que falar, né, primeiramente, é o estrogênio e é a progesterona, que todo mundo já conhece, né? E que a gente precisa manter esse equilíbrio. Então, durante o mês, né, a mulher em idade fértil, a mulher que menstrua, ela tem duas pessoas, né? Então, é que nem eu digo, um momento ela é Ruth, outro momento ela é Rutinha, né? Ela é sempre opostos, né? Então, assim... e principalmente em função desses hormônios, né, da progesterona e do estrogênio. O estrogênio é aquele hormônio do início do ciclo menstrual, então nos primeiros dias do ciclo menstrual o estrogênio está mais alto, né? Ele tem um pico ali perto do 10º dia, mais ou menos, e ele induz, na verdade, o FSH e o LH, então a gente faz esses pulsos desses hormônios dependente desse pico também de estrogênio. E nessa primeira fase do ciclo, com essa predominância desse estrogênio, a gente tem a mulher mais impulsiva, mais dona de si, mais prospectiva. Então, ela, na primeira fase do ciclo menstrual, tudo que ela faz parece que dá certo, ela tem aquele ímpeto, ela tem aquela vontade, as coisas parecem que funcionam melhor com as mulheres na primeira fase do ciclo menstrual. Na segunda fase do ciclo, depois, então, do período ovulatório, então, aquela fase que a gente chama de uma fase mais lútea, é uma fase que a predominância, então, o estrogênio tende a dar uma baixada, uma caída, e a gente tem uma predominância um pouco mais da progesterona. Então, a progesterona é um hormônio tão importante quanto, e eu digo até que a progesterona é mais importante que o estrogênio, né? Mas a progesterona, ela não dá esses mesmos efeitos, então, do estrogênio. Então, a mulher, às vezes, até quando tem essa queda, né, do estrogênio e essa progesterona um pouco mais
elevada, a mulher fica mais sensível, que é aquela fase da TPM, então que os hormônios baixam todos e a mulher fica mais sensível, fica mais lábil, fica às vezes mais chorosa, tem dificuldade até em controlar os seus alimentos, então tem um paladar mais infantil, gosta de coisas mais doces, fica mais inchada. Então tudo isso é relacionado com essa fase que a gente chama de TPM, né? Que é essa fase dessa período pré-menstrual. O que a gente tem que entender? Que o estrogênio, ele é um hormônio responsável principalmente pelo crescimento. Então, ele vai promover crescimento de tudo, né? Não só da cavidade endometrial, mas vai promover um crescimento também de outras coisas que muitas vezes a gente não quer. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, ele é um hormônio do crescimento e ele é um hormônio inflamatório. A progesterona, ao contrário, ela é um hormônio anti-crescimento e ela é um hormônio anti-inflamatório. Então é muito interessante porque, por exemplo, a endometriose, vamos dar um exemplo clássico do que a gente está falando. A endometriose é uma doença caracterizada pela predominância estrogênica. Então as mulheres que têm endometriose, elas têm um aumento na relação estrogênio-progesterona. Ok? Então, se ela tem uma relação do aumento do estrogênio para a progesterona, então tem essa característica de predominância estrogênica, o que acontece? Essas mulheres, elas têm o crescimento do tecido endometrial, não só na cavidade endometrial, ou próxima a ela, mas fora da cavidade endometrial. Então, a gente tem um crescimento. O que a gente tem que entender? Que é como se fosse uma grama e um cortador de grama. Eu gosto de fazer essa analogia. Então, o estrogênio, ele é como se fosse um fertilizante para a grama. Então, é um adubo para a grama. Então, ele faz a grama crescer. E a progesterona, o que ela é? Ela é um cortador de grama. Ela vai lá e apara a grama e não deixa a grama crescer mais do que a gente gostaria. Quando a gente perde esse equilíbrio, da gente ter mais adubo, então vai estar crescendo, e a gente não tem o cortador de grama, realmente acontece isso. Então, a gente tem uma proliferação endometrial, no caso da endometriose, mas tem outras doenças que também se caracterizam pela predominância estrogênica. E hoje as mulheres têm uma predominância estrogênica, muitas delas, e nem sabem. Por quê? Porque a gente tem os fitoestrógenos. Então, o que são os fitoestrógenos? São substâncias que imitam o estrogênio. Eles são como se fossem o estrogênio. Então, hoje a gente tem a predominância na alimentação e principalmente, por que a gente fala de comer comida de verdade, por que a gente fala de não comer alimento processado, de não comer alimento industrializado, porque hoje a gente tem uma grande quantidade de fitoestrógenos incluídos na alimentação processada, que o exemplo mais clássico é a soja. Então hoje a gente tem presença de soja, a inclusão de soja numa infinidade de alimentos processados. Porque a soja é um alimento barato, de altíssima produção e que substitui muitas vezes alguns ingredientes e consegue fazer algumas texturas, enfim, e até manter um prazo de validade maior. E isso faz com que eles incluam a soja em muitos mesmo alimentos processados. Além disso, a soja, tem que lembrar, ela é alimento para os animais. Então, a produção animal usa muito a soja como fonte alimentar para esses animais. Então, a gente também tem que entender que a galinha não cisca mais como ciscava 50, 60 anos atrás, lá na casa da avó, ou lá no sítio onde a gente conhecia. As galinhas hoje, mesmo as galinhas caipiras e as galinhas orgânicas, são todas alimentadas com soja e milho. Então, essas questões têm que ser muito compreensíveis e elas têm que estar muito presentes na cabeça das pessoas. Por quê? Porque no Brasil, graças a Deus, a gente tem de 7 a 20% da nossa produção de animais bovinos que são alimentados a pasto. Mas, da nossa produção avícola, quase toda é alimentada a milho e a soja. Então, e os peixes também, os peixes que são de cativeiro, quase todos são alimentados a milho e a soja. Mas os peixes precisam de uma quantidade maior de proteína, coisa que os frangos não precisam. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado quando vai se fazer uma alimentação, quando vai se fazer uma estratégia nutricional, porque isso também influencia na questão dos fitoestrógenos e, principalmente, pode influenciar na questão da sua predominância estrogênica. Outra coisa muito importante que a gente tem que entender, que é fundamental para que a mulher
possa ter um equilíbrio, a mulher que busca o equilíbrio hormonal, é entender que todos os hormônios, todos são derivados de uma molécula que você precisa ter na sua dieta, que é o colesterol. Então, todos os hormônios sexuais, a testosterona, o estradiol, a estrona, o estriol, a androstenediona, o DEA, a pregnenolona, o cortisol, a aldosterona, todos são oriundos do colesterol. Então, se você tem uma alimentação que não prioriza gorduras boas e você é vegano ou vegetariano, sinto lhe informar. Você nunca vai ter um equilíbrio hormonal adequado, porque você não está comendo a matéria-prima para a produção dos seus hormônios. E a matéria-prima para a produção dos seus hormônios é o colesterol da dieta. Então você precisa comer colesterol. Ah, mas vai aumentar o meu colesterol. Pessoal, colesterol não é o vilão que todo mundo acha. O colesterol é um biomarcador. Ele é o bombeiro onde está tendo incêndio. Ele não é quem está provocando incêndio. Ele é só um biomarcador de que tudo está acontecendo e que ele está ali na cena do crime tentando ajudar. Mas o colesterol hoje a gente já sabe que não é o maior responsável pelas doenças cardiovasculares. O colesterol não é o principal responsável pelas doenças cerebrovasculares. E o colesterol não é o principal fator de risco para esse tipo de doença. O que a gente sabe é que o que pior a gente pode ter para aumento do risco cardiovascular e principalmente para o aumento das doenças cerebrovasculares e para as piores das placas de ateroma, enfim, é o quê? É a inflamação crônica de baixo grau aliada à hiperinsulinemia. Então, se você tem resistência insulínica, sinto lhe dizer, o seu risco cardiovascular é altíssimo. Se você tem inflamação crônica de baixo grau, então se você tem um dente que não foi bem curado e que você está liberando citocina inflamatória todo o tempo para o seu corpo, eu sinto lhe dizer, mas o aumento do seu risco cardiovascular também está por aí. Então, se você pensar que o colesterol não é o vilão e sim o mocinho, e que o colesterol é fundamental para que todos os seus hormônios sejam produzidos de maneira adequada para o seu corpo, você já vai estar pensando no caminho do equilíbrio hormonal, principalmente de uma menopausa mais tranquila e principalmente de uma fertilidade adequada. Hoje já se sabe o único estudo feito sobre fertilidade masculina, sem viés, um estudo bem randomizado, foi feito em Loma Linda, então que é lá na Califórnia, com os adventistas, porque eles conseguiram retirar esses vieses muito ruins de análise para o trabalho científico, e eles viram que os vegetarianos e os veganos, os homens, isso foi um estudo só de homens, eles viram que essas pessoas que têm uma alimentação vegana e vegetariana, sim, tem aumento do risco de infertilidade, tem mais infertilidade, tem mais baixo de ômega, então as pessoas precisam de ômega 3, precisam de uma relação boa ômega 3 ômega 6 para a fertilidade. E você só vai ter isso se você consumir proteína de origem animal. Feliz ou infelizmente. E não dá para suplementar, porque o colesterol não se suplementa. Tá tudo bem, Alexandre? Eu falo muito, se deixar eu vou falando. Show! Até agora tá bem compreensível. Se você precisar passar os slides aí, você... Tá, não, eu vou terminar aqui e aí a gente vai passando mais um pouquinho. Show. Bom, só para terminar então, deixa eu ver se tem mais, entrou mais pergunta aqui. Mas basicamente é isso. No Instagram, todo mundo vendo, todo mundo entendendo. Olha, perfeito, aulão, que legal. Bem-vindo, já temos quase 50 pessoas aqui no Instagram e a gente está ao vivo no Telegram, canal Medicina Integrativa. Entre lá, se você não entrou, entre. Também tem o chat ao vivo e uma apresentaçãozinha que a gente está falando exatamente sobre esses tópicos de saúde feminina na visão da medicina integrativa. Bom, vamos continuar então. Então agora a gente vai passar um pouquinho para controle de natalidade, que também é uma dúvida que muita gente pergunta, né? O que eu vou usar? Vou usar... Não quero usar o anticoncepcional oral. Não quero, já sei que é ruim, né? Que não é hormônio natural, é hormônio sintético, né? A grande maioria deles é extrato equino, né? Então o estradiol é através de extrato equino conjugado. E a gente também tem a progesterona, que não é progesterona, né? Que também são análogos sintéticos de progesterona. Também fazem parte, então, dessa pílula conjugada e que as pessoas já estão começando a ter insights e entender realmente
de que, além de ser hormônio que não é normal, que não é o hormônio bioidêntico, que não é o hormônio isomolecular, que não é o hormônio que a gente tem no corpo, então a detecção no exame é dificultosa, por quê? Porque não é progesterona. É medroxi, é uma progestágeno, uma progestina. Então a gente não tem progesterona. Então a gente faz o exame para cálculo da progesterona, mas não tá ali a molécula da progesterona. A mesma coisa o estradiol. Não existe estradiol. Existe etinil estradiol, existe uma molécula de estradiol. Então o que a gente tem que entender, eu vou só fazer uma analogia aqui, que é assim, ó. Isso aqui, vamos lá. Isso aqui é o estradiol. Estão vendo? Então, o estradiol aqui é uma bolinha. Isso é o estradiol que a gente tem no nosso corpo. Só que o etinil estradiol, ele não é a mesma coisa, porque ele é uma molécula sintética. Etinil estradiol. Então, ele não vai ser uma bolinha, ele vai ser um quadrado. Estão vendo aqui, Alexandre? Então, é diferente essa relação. A molécula é completamente diferente. Quando isso entra no corpo, você vai ter o quê? Você vai ter um receptor para estradiol. Você não tem um receptor para etinil estradiol. Então, o que acontece? O receptor, ele é assim, ó. Ele não é assim. Ó, ele não é assim. Então, a gente tem que compreender que além de ter toda a questão do metabolismo hepático, além da gente ter essa questão da toxicidade, além de ter risco de adenoma hepático, além de várias outras coisas, a atuação dele não vai ser a mesma que um hormônio idêntico, que um hormônio do seu corpo. Então, isso é muito importante de se compreender. Além de aumentar risco de trombose, além de aumentar risco cardiovascular, além de fazer com que você tenha maior risco de obesidade, enfim, ele tem os seus efeitos colaterais, porque ele não é o mesmo hormônio que vai se ligar no seu receptor. Por isso que quando você toma qualquer tipo de remédio da farmácia, vem uma bula sobre efeitos colaterais. Por quê? Porque isso acontece com qualquer medicação que você não tenha dentro do seu corpo. Não existem efeitos colaterais de tomar um magnésio. Só se você tomar numa grande dose de magnésio, porque pode irritar o seu intestino, enfim, acabar provocando uma diarreia. Mas uma medicação sintética vai ocasionar isso. Por quê? Porque você não tem receptor para aquilo ali. Então, os efeitos colaterais podem ser inúmeros, diversos, vários, ilimitados. Então, isso é muito importante que a gente entenda. Além de o papel do ACO, o papel do anticoncepcional, fazer tudo isso que a gente está conversando, existe também uma dificuldade nutricional em relação a vitaminas e minerais que os anticoncepcionais podem provocar, uma diminuição dos seus nutrientes com o uso da pílula anticoncepcional. Aí eu anotei aqui sobre os nutrientes. Então a gente tem baixa de zinco, baixa de vitamina B12, baixa de hormônio da tireoide, baixa de testosterona. Agora eu tô lendo aqui porque são muitas coisas. Mas a gente tem que entender que, além de tudo isso, a gente tem essa interrupção da fertilidade. E isso a gente vai falar agora no próximo slide, que é essa síndrome do controle pós-natalidade. Além de tudo isso, a gente tem essa dificuldade na fertilidade quando a gente tem esse uso muito contínuo do ACO. Por quê? Porque mantém essa mulher em menopausa o tempo todo. Se você usa um anticoncepcional o tempo todo, você não tem ovulação. E o que acontece na menopausa? Não tem ovulação. Se não tem ovulação, você tomando anticoncepcional estará menopausada todo o tempo. Isso as mulheres não conseguem colocar na cabeça. Você está fazendo com que o seu corpo não ovule. Isso é a mesma coisa que acontece na menopausa. Você faz uma menopausa química. Então, isso, com a interrupção do anticoncepcional, existe essa dificuldade no retorno da fertilidade, porque o seu corpo vai ter que começar não só a limpar toda aquela quantidade de hormônio que você colocou para dentro, mas também retornar o controle da sua ovulação, que é uma coisa difícil depois de muito tempo utilizando, porque o corpo já aprendeu, já está fazendo como se fosse automático, porque está sempre aquela pílula ali presente, com aquela dosagem hormonal presente, que é uma dosagem estética.
Além disso, a questão do anticoncepcional, ela piora o microbioma, então a gente tem uma piora de toda a sua microbiota intestinal com o uso do anticoncepcional. Então tem essa questão da própria tireoide e da própria testosterona, né? Porque ele tem essa ligação dos hormônios sexuais. Então os hormônios sexuais precisam se ligar em algumas globulinas e elas vão acabar se ligando nesse hormônio combinado, esse hormônio sintético. E isso prejudica, então, a própria ligação a outros hormônios importantes para o corpo, como o hormônio da tireoide, como a testosterona, que é um hormônio fundamental também para as mulheres. As pessoas acham que a testosterona é só fundamental para o homem, a testosterona também é fundamental e é produzida nas mulheres, na glândula adrenal. Então isso é muito importante que a gente entenda e que a gente converse sobre isso. Então, alguns sintomas relacionados a essa síndrome pós-controle da natalidade. Então, depois que você para a pílula anticoncepcional, o que pode acontecer com você? Você pode ter, mais ou menos após 6 meses de interrupção da pílula, perda de cabelo, acne, inchaço, depressão, ansiedade e a perda da menstruação, que às vezes até depois de 6 meses da suspensão da pílula anticoncepcional não retorna. E isso está caracterizado por essa síndrome de controle pós-natalidade. O que é importante entender? Eu anotei aqui o exemplo de uma moça que chegou para mim há uns meses atrás, que o que aconteceu, né? Ela tinha 36 anos, né? E ela tinha ido, uma moça jovem, e ela tinha ido, tava com algumas dores e tava com algumas irregularidades menstruais, e ela foi num ginecologista, e esse ginecologista passou para ela uma pílula anticoncepcional, disse que ela tinha que pensar que poderia estar entrando na menopausa e que não tinha nada para fazer e que ela fosse para casa para esperar a menopausa chegar. E nem, na verdade, pensou, né, que as mulheres têm uma dificuldade muito grande de entrar na menopausa. As mulheres têm uma dificuldade muito grande de lidar com a menopausa. Ninguém quer entrar na menopausa. Eu falo sempre isso. Existem pouquíssimas verdades absolutas, né? Mas uma verdade absoluta é que toda mulher vai entrar na menopausa. E se pra mim isso assusta, eu tenho medo de entrar na menopausa. Hoje tenho menos, né? Mas tinha muito medo no passado de ficar na menopausa, de entrar na menopausa, porque a gente tinha aquele, vamos dizer assim, aquele paradigma, né? De que mulher na menopausa ia ficar com a pele ruim, que não ia conseguir ter relação sexual, que perde memória, que fica depressiva, que tem problema ósseo, que fica com secura vaginal, né? Enfim, todas aquelas questões relacionadas com a menopausa e que a gente sabe muito bem que acontece, que as mulheres vêm com todas essas... E também os fogachos, né? Que eu acho que talvez um dos sintomas mais ruins, mais comentados pelas mulheres. E essa moça, então, me procurou, né, tomando uma pílula, na verdade, anticoncepcional, dizendo, olha, doutor, o que a gente pode fazer? Eu não quero entrar na menopausa, não quero tomar essa pílula, eu quero entender o que está acontecendo, enfim. E o que é importante que a gente entenda, o que é importante que a gente traga para essa paciente? Que nesse momento, talvez tenha benefícios da mudança de estilo de vida, sempre tem benefícios. Mas nesse momento é um momento que você realmente precisa mudar o seu estilo de vida, porque alguma coisa está errada. Alguma coisa está fazendo errado. 36 anos não é o momento de você entrar na menopausa. Ah, mas a minha mãe... Querida, não. Não. Você tem que ter uma reserva ovariana pelo menos até os 45 anos. Então, assim, a partir dos 40 você começa a pensar que você pode até entrar na menopausa. Mas, assim, dos 45 para frente, próximo de 50, é o momento de entrar na menopausa. Então, com 36 anos, não é o momento de você estar na menopausa. Menopausa precoce é patognomônico de estilo de vida ruim. Você tá com problema no seu estilo de vida. A sua dieta tá um lixo, você não tá suplementando direito, não tem nutriente, você tá dormindo mal, você não tá controlando seu estresse, você não tá tendo um hobby, você não tá fazendo atividade física, você tá com um monte de toxina no seu ambiente, você não tá com boa relação social, você tá com alguma relação de trauma, você tá com algum problema. Isso é certo. Não, menopausa precoce é indicativo de estilo de vida ruim. Ponto. E aí a gente adaptou com essa moça, fez algumas... Então eu orientei todo sobre a dieta, orientei sobre a suplementação, vou falar um pouquinho sobre suplementação, fazer um en passant.
A gente fez uma suplementação bem específica para ela. Eu orientei sobre atividade física, sobre meditação, sobre mindfulness. Falei sobre a questão de pegar sol. Então, como é importante, né? A vitamina D dela era baixíssima. Falei a questão do aterramento, então se conectar com a natureza. Então, tem tanta coisa para fazer. E essa menina, uma moça, né? Uma mais jovem que eu, voltou a menstruar, ficou melhor, passou esses sintomas. E o que eu acho que uma das coisas que mais chama atenção, né? Você vai, às vezes, no médico, no ginecologista, e ele olha e diz assim, paciente que não tem útero vai usar só o estrogênio. Paciente que só progesterona ou só estrogênio, né? Dependendo se tem útero, se não tem, o paciente só vai usar só o estrogênio e não vai usar a progesterona. E aí ele só pensa no útero, que era isso que eu queria dizer. Ele só pensa no útero dessa mulher. Ele não entende que a progesterona é fundamental, por exemplo, para o metabolismo ósseo. Que a progesterona é fundamental para a demência. Por que homem tem mais demência que mulher? Porque a progesterona é fundamental para o desenvolvimento, pela neuroplasticidade, para manter os mecanismos de neuroplasticidade. Por que a mulher é mais dura na queda? Porque, vou dar um exemplo muito clássico. Quando a gente tem uma bebê prematura, um nenê prematuro, a gente sempre vê assim, é homem ou é mulher esse nenê? Porque se for mulher, tem um risco, uma chance muito maior de sobreviver do que se for um bebê masculino. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque a mulher tem progesterona. A progesterona é esse hormônio que dá tanta vida, que é tão importante para a vida, que é um hormônio muito importante para a vida. Então, entender que os homens também, às vezes, precisam repor progesterona ou podem repor pregnenolona ou até o próprio DEA, é muito importante. Porque as mulheres, elas não são só útero e mama. Elas são ossos, elas são cérebros, elas são peles, elas são outras coisas. As mulheres são completas e às vezes o médico que está atendendo, que é esse médico tradicional, ele só enxerga a mulher num útero, ela só enxerga a mulher num seio, ela só enxerga a mulher num risco cardiovascular, ela só enxerga a mulher na tireoide, não enxerga essa mulher num contexto completo, num contexto complexo, que é ter essa mulher com um cérebro que é muito importante. Ó, a Marta falou aqui no Instagram, tá? Vou só fazer. Sou neonatologista e a mais pura verdade que a doutora acaba de falar sobre os prematuros. Porque exatamente assim, a mulher tem mais capacidade de sobrevivência. Ela tem mais capacidade de lidar com intempéries, ela tem um potencial de sobrevivência muito maior que os homens não têm. E é realmente em relação aos seus hormônios, e principalmente a progesterona. Então, é muito importante que a gente entenda que é fundamental que a gente tenha esse controle e essa questão da natalidade relacionada não só com o estrogênio, que a gente também utilize a progesterona e que a gente entenda do papel da progesterona, que é tão ou mais importante do que o estrogênio, porque a menopausa não é uma deficiência de estrogênio. O estrogênio, ele continua a ser produzido. A dificuldade é na progesterona. A menopausa é uma deficiência de progesterona. Então, muitas vezes a gente se concentra muito no estrogênio e a gente acaba esquecendo da progesterona. Então, só para fechar essa questão do controle de pós-natalidade, é muito importante que, se você quiser e deve e quer se afastar do uso dos anticoncepcionais, a gente tem uma infinidade de métodos contraceptivos. Nessa infinidade de métodos contraceptivos, e se você principalmente quiser ser fértil, né, porque tem essa questão também de que as mulheres estão sendo mais férteis cada vez mais tarde, a gente possa fazer com que a gente tenha esse desmame da pílula anticoncepcional com tranquilidade, com qualidade e principalmente revertendo todos esses efeitos provocados pela pílula anticoncepcional. Então, dentro do controle de natalidade, a gente tem outros tipos de métodos contraceptivos. A gente tem os DIUs, né, que tem também as suas particularidades. A gente tem os implantes, a gente tem um condom, a camisinha. A gente tem os métodos de controle. Então, a gente tem o método de Bild, que é aquele controle do muco. A gente tem a tabelinha, mas a mulher, para isso, ela precisa ter um ciclo regular, ela precisa se conhecer, ela precisa saber do seu corpo. Muitas vezes a mulher nem sabe
Ela come tudo errado, ela faz tudo errado, ela não tá nem aí, ela só tá sobrevivendo. Então não tem como fazer um método de tabelinha pra uma pessoa que só tá sobrevivendo, que não tá vivendo, que não se conhece, que não sabe nem o que é o seu corpo. E a maioria das mulheres não sabe o que é o seu corpo. Principalmente quando tá tomando pílula anticoncepcional. Tudo bem aí, Alexandre? Vou sobreviver ao fato de que o homem não é o sexo forte. Eu vou sobreviver. Já absorvi o choque. Mas é interessante pensar assim, né? Porque a gente não tem essa ideia, né? De que as mulheres têm menos eventos cardiovasculares, os homens têm eventos mais graves. Todas essas coisas estão muito relacionadas com a questão hormonal. E muitas vezes os médicos não falam porque eles nem sabem, né? Que tá muito relacionado com isso. E quanto que a gente quer trazer isso para a realidade não só das mulheres, mas também para dos homens. Porque, não, hormônio feminino, não, eu vou ficar feminilizado. Não existe isso. Existe uma modulação hormonal. Eu sou contra a reposição hormonal. Eu sou a favor da modulação hormonal. Porque hoje o que acontece? Como se difundiu essa questão dos bioidênticos, como se difundiu essa questão de usar hormônio, como tem muito médico que está usando hormônio, estão usando doses horríveis, doses altas, doses sem critério. As pessoas querem botar implante em todo mundo, como se não tivesse amanhã. E isso é completamente errado. A medicina integrativa fala sobre isso. Existem critérios para tudo. Existe critério para tomar um copo d'água. Se você faz hemodiálise, você não pode tomar água. Existe critério para tudo na vida. Por que não ia ter critério para colocação de implante só porque dá dinheiro pro médico que tá colocando? Então essas coisas as pessoas têm que entender. Essas coisas as pessoas têm que ser críticas. Elas, além de serem, elas têm que ser, além de ser críticas, elas têm que ser curiosas, elas têm que ir atrás da informação. E baseado nisso, fazer a melhor escolha junto com o seu médico, objetivando uma única coisa, a sua individualidade. Cada ser humano, mesmo que seja gêmeo, idêntico, univitelínico, homozigótico, cada ser humano é completamente diferente na sua individualidade. Então é muito importante que as pessoas entendam, sejam críticas e principalmente sejam curiosas e tem que ir atrás da informação e não fica muito com muita informação. Tenta pegar alguém ou algum site ou alguma coisa que realmente entenda, que pratique, que tenha experiência, que seja sério, comprometido e vá atrás da informação com essa pessoa e decida o que realmente é melhor para você. Acho que é isso. Não sei qual é o próximo tópico, vamos ver aqui. A abordagem integrativa no anti-envelhecimento, então, dessa questão hormonal, que também eu acho que se confunde um pouco com o que a gente vai falar aqui, né? Que é essa questão da reposição hormonal. O que é importante, só eu vou falar uma coisa que eu tinha anotado aqui e que eu não tá no meu script, tá no meu script, mas não tava ali na apresentação, que é em relação a os exames hormonais. As pessoas têm muita dúvida em relação ao exame hormonal. Qual exame eu vou realizar, né? Eu fiquei pensando nisso de tarde e acabei escrevendo aqui. A gente tem 3 tipos de avaliação hormonal. Então, ou a gente faz aquela avaliação hormonal básica, né? Que são os hormônios no sangue. Então, a maioria dos convênios paga, né? Então, a gente pede ali progesterona, pede estrogênio, estradiol, pede estrona, né? Então, a gente tem 3 tipos de estrogênio. Então, a gente tem o estradiol, o estriol e a estrona, né? Então, a estrona é 1, então estradiol é 2 e estriol é 3. Então, é numa ordem, na verdade, em relação à molécula, né? Então, a gente tem estrona, estradiol e estriol. O mais importante deles é o estriol, ele é o mais ativo, mais efetivo, mais eficaz, vamos dizer assim, no nosso corpo. Mas os outros 2 são de tanta ou mais importância que o estradiol, que o estriol. Bom, o que é importante que a gente entenda? Que para análise desses hormônios, da progesterona, da testosterona livre, da testosterona total, da progesterona, do estradiol, da estrona e do estriol, a gente tem no sangue, na saliva e na urina. Então, hoje a gente tem isso disponível no Brasil,
em vários laboratórios, então não é só num laboratório que faz, são vários laboratórios. A questão sanguínea, sérica, tem em todos os laboratórios, porque a maioria dos planos paga e é o que a maioria das pessoas fazem. A questão salivar e a questão urinária tem uma diferença. Nenhum plano paga. Alguns planos pagam cortisol salivar, que é o que a gente pede mais, né, para fazer diagnóstico de disfunção adrenal, então de falência adrenal, de insuficiência adrenal. A gente acaba pedindo uma curva de cortisol salivar, porque não adianta nada a gente pedir cortisol sério, cortisol no sangue. Mas a gente tem o DUT test, né, que é um painel muito interessante sobre as dosagens urinárias, né, dos hormônios. Então, qual é a diferença da salivar e da urinária? A urinária, ela vai medir os metabólitos, o que está saindo na urina, o que a gente aproveitou. Então, não está saindo o que realmente está no sangue, porque o sangue, ele é um estático. Se ele estiver mais ligado, se ele estiver menos ligado, se ele estiver livre, se ele não estiver livre, a gente não sabe. Porque aquilo ali é uma centrifugação, ele tira o plasma, ele pega a quantidade de célula ali e ele faz essa análise aí. Então, muitas vezes, existem dezenas de variações em relação ao nível sérico dos hormônios. Então, o que a gente acaba fazendo no consultório para não onerar mais esse paciente? A gente faz um DUT test, que é esse painel urinário, né, que são os metabólitos. Então, o paciente também com câncer, a gente acaba fazendo mais esse painel. Faz uma coleta no mesmo dia do painel sérico, do painel sanguíneo, e a gente compara os dois. E depois a gente pede o sanguíneo e vê mais ou menos como é que a gente pode interagir com essa relação do DUT test. Mas os metabólitos são extremamente importantes, são muito mais fidedignos do que realmente está acontecendo, do que a gente está aproveitando, do que a gente está conseguindo aproveitar e conseguindo eliminar. Então, o salivar é a fração livre do hormônio. E também tem essa relação. Então, se o paciente tem menos imunoglobulina, se ele tem outra dificuldade hormonal, então se ele tem um problema na tireoide, se ele tem um problema na adrenal, tudo isso pode interferir na questão da fração livre. Mas os metabólitos não. Então, a gente vai acabar sabendo também essa relação de transporte, também essa relação de receptor, também essa relação de metabolismo, com o DUT test, que é esse painel urinário dos hormônios. Então, é muito importante que as pessoas entendam que é fundamental que você tenha essa visão de que a parte sérica nem sempre reflete o que realmente está acontecendo com você. Exemplo, o paciente está cheio de sintoma e o FSH e o LH não estão tão curvando quanto a gente gostaria, mas a paciente está cheia de sintoma. O que isso significa? Que talvez o metabólito urinário esteja menor, enfim, que a gente tenha uma relação de estrogênio, de progesterona menor, e isso pode estar fazendo e causando esses sintomas. Por quê? Porque a elevação é como se fosse... O que é a menopausa, vamos dizer assim? É como se fosse o ensurdecimento dos ovários. Então, tá lá a hipófise e o hipotálamo gritando, né? Porque elas estão secretando, hormônios para sinalizar que tem que ser produzido progesterona e estrogênio, e o ovário tá ficando surdo, ele não tá mais ouvindo que tem que produzir. Então, o que vai acontecer? Cada vez tu vai gritando mais. Então, LH e FSH vão cada vez aumentando mais, até que ele chega no platô, que é o platô da variação da menopausa para aquela mulher, e aí a gente sabe que realmente essa mulher tá na menopausa. Por quê? Porque já gritou o máximo, então ele grita e o ovário não escuta e o ovário não produz. Então, basicamente é isso, né? Se chama DUT test. Eu vou escrever aqui, ó. DUT test. Tem várias empresas, ó. DUT test. Tem várias empresas que fazem o DUT test. Então, a gente consegue, eu faço a maioria dos meus exames no Lemos, né? Mas a gente tem a Precision, que agora tá com o DUT test super acessível. Tem outras empresas que estão fazendo o DUT test. Então, não é só a própria... a Fagron agora tá vindo com o DUT test. Então, eu já recebi a representante no consultório. Então, a gente tem outras empresas que estão fazendo o DUT test e que é realmente o teste que nos dá essa ideia sobre os nossos hormônios e sobre como estão sendo metabolizados esses hormônios. Então, é muito importante que vocês entendam, que vocês saibam que os exames séricos
nem sempre vão refletir o que realmente está acontecendo com você. Tá bem? Vamos lá. Alguma dúvida aí, Alexandre? Olha, o grupo tá até fechado para a Tá. gente poder realmente priorizar as pessoas chegando e entrarem aqui direto no... prestigiarem a live, né? Tá bem. Mas eu gostaria de dizer de antemão que tá bem superlativo aqui, gratidão, viu? Você é daquelas do nosso time aí que não economiza nada. Então, é isso aí, show de bola, tá? Gratidão. Tá bem. Bom, muito obrigada, viu? Muito bom poder estar falando aqui sobre um assunto que realmente chama tanto a atenção das pessoas e que eu acho que é tão importante, né? Conversar. Bom, então eu vou falar um pouquinho... Só um dado informativo, a gente tá com uma média aqui no Telegram, entre 10, no pico 15 pessoas, tá bom? Tá bem. Bom, vamos lá. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre terapia de reposição hormonal, que eu acho que agora é o que mais o pessoal quer e tem mais pergunta, enfim. Por que tanta gente tem medo da terapia de reposição hormonal? Acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que falar e eu acho que talvez seja uma das coisas que a gente mais tenha que esclarecer. Então, assim, quando foi feito o trabalho que quis avaliar a questão da reposição hormonal, que foi lá do WHI, das enfermeiras, enfim, é um trabalho clássico. Se você colocar no Google Acadêmico, no PubMed, é um trabalho clássico que fez, então, essa avaliação, né, do uso dos hormônios. Então, foi um ensaio clínico randomizado, né, com placebo, mulheres com e sem útero, repondo estrogênio e progesterona ou só progesterona, e avaliação de risco cardiovascular, avaliação de eventos cardio-cerebrovasculares, questão de avaliação de tromboses, enfim, foi isso aí que eles... O que aconteceu? Eles precisaram interromper antes, porque essas mulheres tiveram muitos eventos cardiovasculares com a terapia de reposição hormonal. E caiu uma bomba, então, no mundo médico, porque as pessoas começaram a desacreditar e desaconselhar a terapia de reposição hormonal para as mulheres com esses medos, né, relacionados a esses eventos cardio, cerebrovasculares, trombose, enfim, porque aumentou o risco de tudo. O que a gente tem que entender? A primeira coisa, né? Que é muito importante saber que esse trabalho foi feito único e exclusivamente com hormônios sintéticos. Então, com estrogênios equinos conjugados, com medroxiprogesterona, com hormônios sintéticos. Não foi feito com hormônio bioidêntico, com hormônio isomolecular. Essa é a primeira coisa, né? E o que é mais importante saber? Que não foi avaliado várias variáveis que são muito importantes quando a gente pensa em reposição hormonal e quando a gente fala em terapia de reposição hormonal. Entre eles, a idade dessa mulher. Então, quando que se começa a reposição hormonal? Quando se pensa em menopausa. Porque a gente não vai fazer reposição, a gente vai fazer modulação. Então, é muito importante saber a idade dessa mulher. Essas mulheres, elas eram mais velhas, então isso também influencia. O tempo que essa mulher já está em menopausa, isso não foi visto no trabalho. A gente sabe que existe uma janela de oportunidade, a gente sabe que até 10 anos essas mulheres podem repor e devem repor hormônios. Depois disso, sempre muito mais individualizado, com avaliação de risco cardiovascular, com cardiologista do lado, com toda a história familiar. Então, assim, não que não possa, mas a gente vê que os benefícios não são tão grandes depois dos 10 anos da reposição, do início da reposição pós-menopausa. O que é muito importante? Que essas mulheres não tinham sintomas. 10% desse trabalho do WHI eram mulheres que tinham sintomas relacionados à menopausa. E isso também está diretamente relacionado com o que você vai fazer. Porque se a mulher não tem sintoma, talvez ela não precise da mesma dose do que uma mulher que tem sintoma. Por isso a individualização da reposição. Se a mulher não tem sintoma, talvez você possa usar uma dose menor e modular. Ao passo que se a mulher tem sintoma, você talvez tenha que usar uma dose maior. Porque isso é eixo e a gente precisa pensar em LH-FSH
para fazer reposição de estrogênio e progesterona. Uma outra coisa interessante do trabalho do WHI é que essas mulheres eram 70% obesas, o risco cardiovascular, o risco de trombose, o risco no AVC é muito maior. 50% dessas mulheres do trabalho eram fumantes, então o risco de trombose, o risco de AVC, o risco de infarto é maior. E 35% dessas pacientes tinham pressão alta, tinham resistência insulínica. A maior causa de pressão alta é resistência insulínica. Então, mulheres obesas, tabagistas, com resistência insulínica, era óbvio que ia aumentar o risco. Hormônio sintético, a combinação de hormônio sintético, sem critério de idade, sem critério de tempo de menopausa, com a maior delas, quase 70% obesas, 35% com hipertensão e 50% fumantes, é óbvio. Por isso a individualização do tratamento é tão importante. Por isso que um ensaio clínico randomizado, duplo cego, uísque sachê, não vale para mim, não vale para você, não vale para Dona Maria. Por quê? Porque isso é uma média. E nós não somos média, nós somos pessoas completamente diferentes umas das outras. Então, o que a gente tem que entender e o que a gente realmente tem que respeitar é a individualidade. A história, a genética, a família, o que essa mulher passa todos os dias, quantos filhos ela tem, quanto ela trabalha, quanto ela se estressa, se ela fuma, se ela não fuma, quanto ela tem de IMC, de obesidade. Isso tudo é muito importante. E o que a gente entende por terapia de reposição hormonal, para essa modulação hormonal? A gente entende os benefícios que isso traz para essa mulher. Não só quando ela tem sintomas, isso é muito importante. Quando essa mulher tem baixa dos seus níveis hormonais. A gente precisa de uma relação de estrogênio e progesterona de 300% no 21º dia da menstruação. Então, isso é muito importante. Quem é o médico que analisa isso? Quase nenhum. Porque um vem em picograma, outro vem em nanograma, eu também não sei, não me interessa, não quero saber, e tá tudo certo. Bola pra frente, eu tenho outro paciente daqui a 20 minutos. Então, assim, não tem como fazer essa abordagem numa consulta de 20 minutos. Por isso que uma consulta de medicina integrativa dura 2h30, dura 3 horas. A gente vai conversando, a gente vai explicando. Porque é assim que tem que funcionar. Uma pessoa não consegue atender, ver exame, orientar, conversar, escutar em 20 minutos. Tá bem? Então isso é muito importante. Então os benefícios da terapia de modulação hormonal. A saúde cognitiva, então, pacientes que têm, enfim, que entram na menopausa têm diminuição do volume cerebral, isso é óbvio, então tem maior risco de demência, tem maior risco de doenças degenerativas do sistema nervoso central, então é muito importante essa reposição com progesterona também. A densidade mineral óssea, que eu já falei aqui, então eu acho muito importante que as pessoas entendam e que as pessoas façam uma densitometria. Eu peço para todas as minhas pacientes, né, fazer essa densitometria antes de entrar na menopausa, pra gente ter uma ideia do que realmente vai acontecer, do que realmente a gente tem que esperar. Então é muito importante, né, que a mulher faça antes dos 50 anos. Eu peço para todas, né? Porque é fundamental que a gente saiba a densidade mineral, porque foi a menopausa que provocou. Não, daqui a pouco essa mulher já estava com uma osteopenia, não tinha diagnóstico nenhum, então não foi a falta de hormônio. Então os hormônios vão auxiliar no tratamento dessa osteopenia. A progesterona auxilia demais no tratamento da osteopenia e da osteoporose. Eu tenho uma live no Instagram, uma live também no YouTube, que fala sobre a osteoporose. Foi uma live com o Fernando Betete. Se vocês querem assistir, é muito interessante. Eu falo exatamente sobre isso e a importância dos hormônios também para o tratamento da osteoporose. Claro que a suplementação é importante, estilo de vida, enfim, mas o tratamento hormonal faz parte do tratamento da osteoporose. Outra coisa importante é a saúde cardiovascular, né? Então, é importante que a gente entenda que o estrogênio ajuda, então, a manter esses vasos fluidos, flexíveis, né? Então, o estrogênio é muito importante para a saúde cardiovascular. E o estrogênio alivia, então, também essa questão dos sintomas vasomotores, porque esses sintomas vasomotores que a gente tem, esses fogachos, eles estão diretamente relacionados com essas variações, essas amplitudes de variação que decorrentes, então, da falência hormonal e do estímulo do LH e do TSH que a gente acaba tendo, então, que não são contínuas, então tem essa variação e esses sintomas vasomotores são muito relacionados também com o estrogênio. Outra coisa importante
que talvez a gente tenha que falar são as questões de pele, as questões de atrofia vaginal. Então, essas mulheres também têm muito benefício, né, com a reposição hormonal, também nessas questões mais de saúde sexual, de saúde de derme, de cabelo. Então, tem menos queda de cabelo, menos acne, também com essa modulação hormonal. Qual a melhor forma? Não é a via oral. A melhor forma de modulação hormonal é através da via transdérmica e principalmente através dos hormônios bioidênticos. Hoje a gente tem as opções, né, que tem a progesterona. Então, alguém perguntou aqui no grupo do Instagram, né, que a gente tem a progesterona micronizada, né, que é uma opção via oral muito boa. Mas a gente não tem estrogênio micronizado, então a gente tem o estrogênio na forma de gel e a gente pode mandar manipular, então, na forma de gel também. Então isso é muito importante. Hoje tem algumas formas através de adesivos, que são sintéticos, então não tem a primeira passagem hepática, mas tem o mesmo mecanismo aquele que a gente estava falando. O hormônio sintético é chave e fechadura errada, então a gente pode ter efeito colateral. Então, a melhor forma de reposição hormonal ou de modulação hormonal é através do hormônio isomolecular, do hormônio bioidêntico, na via transdérmica. Tá bem? Acho que isso aí ficou claro. Existem os nanos, né, que os isomoleculares que a gente estava falando, que são uma opção através da progesterona, que a gente tem a progesterona micronizada. Será que ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou falar um pouquinho da suplementação, e aí eu acho que já deu quase 1h e pouquinho de live, né? Vai dar 1 hora de live, a gente começou umas 7h20. Eu acho que vale. Até vou pedir ajuda para os universitários aqui. Eu tô vendo que a doutora Daniela tá aí, a Lade, que é Nutri, para as meninas aí reforçarem as perguntas, porque saúde feminina é justo que. Berê, você me ajuda nisso daí, tá, Marcela? É justo, certo? Eu tenho bastante pergunta aqui também no Instagram, Alexandre. A gente pode também fazer essa mescla. O pessoal perguntou sobre endometriose, perguntou sobre SOP, perguntou mais sobre endometriose, perguntou implante, nossa, isoflavona, nossa, tem um monte de anticoncepcional. Tem um monte de... Então, quando a gente abre para perguntas, aí fica a critério. Você pode fazer... se não tiver nenhuma, a gente tem. Se você tiver em vista um replay, nossa, seria excelente, porque olha a demanda do tema, né? Olha o interesse das pessoas. Mas também, é claro, não sei se você vai viajar, se você vai entrar de férias, dezembro. De repente, você aborda alguma questãozinha a mais hoje aqui, prioriza. Mas a gente deixa essa bateria de perguntas aí esquedulado. Acho que vale a pena. Não se esgota um tema desse. E o merecimento que o tema tem é para 2 palestras. A gente fazer em 2 partes. Mas, claro, fica a teu critério. Em última análise, entendeu? Mas sim. Só uma dica. Tá bem. Bom, só terminando aqui, né? Eu acho importante que a gente fale um pouquinho sobre a suplementação, né? Na questão da suplementação, quem me conhece, quem é meu paciente, sabe que eu não prescrevo muita suplementação. Eu não sou aquelas médicas ortomoleculares de fórmulas bizarras, enormes, de 40 ingredientes, que nem eu digo, né? Eu não faço receita de bolo dentro do corpo das pessoas. Eu não faço isso. Eu suplemento o que tá faltando. Se a gente for pensar, até porque as pessoas não têm nem absorção para tudo isso, a maioria dos intestinos estão muito doentes. Então, assim, eu tento suplementar o mínimo possível dentro daquele contexto daquela consulta. Então, assim, o paciente vem com 6 queixas, né? O paciente está com queda de cabelo, tá com insônia, o intestino tá ruim, tá com uma alergia na pele, tá com falta de concentração, a memória tá péssima. Bom, aí eu vou dizer, o que mais tá te incomodando? O que me incomoda realmente, doutora, é a questão da insônia. Bom, aí a gente se concentra na insônia, faz toda
um pensamento, um diagnóstico sobre aquilo ali, por que o paciente está com insônia, o que pode estar levando esse paciente à insônia, fala sobre higiene do sono, passa alguns suplementos, aborda a questão da dieta, o que comer, quando não comer, que horas é melhor para comer no sono, tudo isso que eu falo na consulta, e aí na próxima consulta o paciente volta e diz, doutora, eu tô dormindo super bem, então tá, next, tipo, passamos essa e aí vamos para a próxima. É assim que se faz suplementação. Existe uma diferença, eu acho que isso é muito importante que a gente fale aqui e aqui, que é a questão da suplementação terapêutica e profilática. Então, assim, nem tudo é para sempre dentro da suplementação. A grande maioria não é. Então, a gente tem que tratar a suplementação como terapêutica, a grande maioria delas, e algumas coisas como profilática. O que eu vou falar agora não é nada terapêutico. Vou dar um exemplo de coisa terapêutica, tá? Só para as pessoas entenderem. Quercetina, berberina é melhor. Berberina tá super na moda, tá todo mundo querendo tomar berberina. Berberina atua muito bem na resistência insulínica. Berberina atua muito bem na questão inflamatória, na inflamação crônica de baixo grau. Berberina é ótimo para modulação do colesterol, para melhorar níveis de colesterol. Só que berberina pode fazer com que a gente tenha uma atividade, na verdade, antimicrobiana, e isso pode atuar diretamente no seu intestino e pode prejudicar o seu intestino. Então não se toma berberina por um grande período, por um grande tempo. A gente toma berberina por um período, ela é terapêutica, a gente está tentando melhorar a resistência insulínica, a gente dá a berberina e depois de um tempo a gente tira a berberina. A mesma coisa metformina, agora falando do remédio alopático. Não se dá a metformina para um paciente por muito tempo, porque ele dificulta a absorção de vitamina B12 e outros micronutrientes. Então, esse paciente tem resistência insulínica, a gente entra com a metformina, pode entrar com a berberina por um período. E isso é fitoterapia terapêutica. Outra coisa é profilática. Então, assim, a gente tem o quê? O paciente come fora, todo dia almoça fora, não consegue melhorar a alimentação, alimentação lixo com óleo vegetal, relação ômega 3, ômega 6 péssima. Ômega, tá tudo certo. Óleo de peixe. É uma mulher com endometriose, é uma mulher com SOP, tal. Faz um curso de óleo de linhaça. Esse mês eu vou ganhar um dinheiro a mais. Olha, vou ter um 13º. Faz um mês de óleo de krill. E é assim que a gente faz dentro da fitoterapia. Mas o ômega, ele vai permanecer. Enquanto a sua alimentação for lixo, você tem que tomar ômega 3 e ômega 6. Fazer uma relação boa de ômega 3. Então é isso que eu quero dizer. Então existem fitoterapias, existem suplementações que são terapêuticas. E existem fitoterapias, existem suplementações que são profiláticas. Então o que eu vou falar agora é basicamente sobre... O que eu anotei? 1, 2, 3, 4... 5, que a gente pode usar por um período maior. Primeiro, magnésio glicina, né? Que eu gosto bastante. Então, ele melhora as relações de insulina, leptina, melhora os hormônios da tireoide. É essencial na produção do estrogênio, da progesterona. E ele é um calmante, ele é um relaxante para o sistema nervoso. Então, ele é muito importante para pacientes, então, para a produção hormonal. Ele é fundamental para a produção hormonal, não só o colesterol, o magnésio glicina faz parte disso. Então, as mulheres que têm deficiências hormonais, que têm dificuldades hormonais, dificuldades em fertilidade, dificuldades na menopausa, têm que usar o magnésio glicina. Quando? Sempre, para sempre, tá tudo certo. A dose de acordo com o seu médico, com a sua necessidade. Então, é muito importante que você saiba que o suplemento tá ali, mas a dose sempre é individualizada. A dose que é para mim, provavelmente não seja para Alexandre, e que não é a mesma para Marta. Então, saber disso, saber como abordar isso é fundamental. Para isso que o médico tá ali, senão você só procura na internet e faz tudo e tá tudo certo. Vitamina D. Sempre a suplementação é importante, ela auxilia, ela é um hormônio, ela é fundamental na fertilidade, ela é fundamental para a imunidade, ela é fundamental para muitas funções do corpo. Então, sempre lembrando que a vitamina D, se você for suplementar acima de 5.000 unidades, nunca suplemente sem a vitamina K2, pelo metabolismo do cálcio. Então, D e K2 fazem parte. Então, a gente falou do magnésio, da D e da K2. Então, já falamos de 3.
Mais 2 suplementações importantes. Zinco, então mulheres que têm ciclos irregulares menstruais, é fundamental a suplementação de zinco. A gente tem o desenvolvimento do folículo ovariano dependente dos níveis de zinco, então mulheres que têm baixo zinco não têm desenvolvimento do folículo, então é fundamental o uso do zinco. E a dosagem pode ser acima de 20, 30 miligramas tranquilamente. Tem trabalhos que trazem 50 miligramas, enfim. Só que sempre lembrando, o zinco... O zinco, ele tem necessariamente que ser suplementado com acompanhamento médico. Por quê? Porque o zinco, por altas doses, em muito tempo, ele interfere no metabolismo do cobre. E o metabolismo do cobre é fundamental para o não desenvolvimento de anemias. Então, tudo isso é muito importante. A mesma coisa a vitamina D. A vitamina D é muito importante porque o receptor da vitamina D, ele tem o acoplamento do receptor da vitamina A. Então é muito importante que você utilize vitamina D e saiba também que vitamina A tem que ser utilizada junto. Então tudo isso é um conjunto, por isso que não é, eu pego a informação na internet, difundo, tá tudo certo. Não! Não! O importante é que você saiba que você tem uma doença, que você tem uma dificuldade, que você tem sintomas e chegar pro médico e dizer, olha, eu tô sentindo isso e tal. É para isso que serve a medicina integrativa. Não é para fazer suplementação de zinco, não é para fazer suplementação de cobre, não é para fazer suplementação de vitamina D, porque realmente existe essa necessidade de acompanhamento médico para todos os tipos de suplementação. E o último, talvez, que eu vou falar sobre o pessoal que perguntou de SOP, né, de síndrome dos ovários policísticos, que auxilia no desenvolvimento do folículo e melhora a sensibilidade à insulina, que está diretamente relacionada é o inositol, na forma de myo-inositol. Então tem centenas de trabalhos que mostram os benefícios do myo-inositol, não só para a resistência insulínica, nas pacientes que têm SOP, mas também para o desenvolvimento folicular. Então é muito importante que a gente pense nesses suplementos como algo terapêutico e alguns como algo profilático. Mas sempre com acompanhamento médico ou de um profissional extremamente capacitado e habilitado para fazer isso. A metformina eu falei, né, que eu tinha anotado sobre a SOP, né, mas eu não vou falar de SOP. Só aproveitando, agora, não sei, as perguntas a gente pode deixar para uma próxima ocasião. Mês que vem eu vou lançar um curso que vai ser uma jornada sobre endometriose e saúde feminina. Vou pincelar eu vou falar muito sobre endometriose. O curso é focado em endometriose. Então, mulheres com endometriose aguardem. Eu tô fazendo todo um protocolo holístico, todo um protocolo de medicina integrativa explicando sobre endometriose. E vou fazer alguns ampassãs sobre miomatose, que as pessoas querem saber muito, e sobre síndrome dos ovários policísticos. Vou fazer esse ampassã. Mas o curso basicamente é sobre endometriose, doença autoimune, que é uma das minhas especialidades. A gente vai falar sobre doenças autoimunes, as causas da endometriose, o tratamento holístico, o tratamento de suplementação e a dieta anti-inflamatória para a melhoria da endometriose. Acho que é isso, Alexandre. Não sei se contemplei todos os tópicos que eu havia dito, mas acho que falei bastante. Acho que é para as pessoas pensarem, para as pessoas entenderem, para as pessoas terem curiosidade, para as pessoas serem críticas às minhas explanações, aos meus argumentos, né? E principalmente para começarem a pensar que tudo que eu falei está diretamente relacionado, único e exclusivamente com o seu estilo de vida. Então a gente consegue fazer com que essa mescla seja melhorada e com mais efetividade em relação a qualquer tipo de tratamento, com um bom estilo de vida, com um bom sono, uma prática de atividade física, controle de estresse, suplementação adequada, dieta, comer certo, comer sem alimento processado, comer sem alimento industrializado e principalmente tendo um bom convívio social, um bom convívio amoroso, com amor, com paz no coração, um espírito sempre aberto, de luz, que é o que a gente precisa. Quanto mais luz, quanto mais receptividade, quanto mais amor no coração, mais coisas boas a gente aproveita e traz pra gente. E isso se reflete na nossa vida e também faz parte do estilo de vida saudável. Acho que é isso. Show de bola. Eu tô pedindo socorro aqui para as meninas, se algumas delas quiserem assumir aí. Só queria fazer um singelo
singelo comentário, né? Que é essa questão do profissional de saúde, que o valor, né, intrínseco disso daí, né? Você hoje compartilhar conhecimento e estruturar conhecimento, né? Conhecimento esse que vem de várias fontes. Ele, às vezes, um timeline, por exemplo, pode parecer algo caótico, mas de tempos em tempos a gente faz aqui os nossos eventos, faz aqui as nossas palestras e conta com o brilhantismo, né, das pessoas que têm isso claro no propósito, né? Compartilhar conhecimento é uma dádiva, é um legado, tá? E é isso que eu tenho para te dizer, é isso, é que você está brilhando aqui no céu de estrelas, né, nesse sentido. Só que isso aqui é um firmamento, né? São muitas estrelas que querem brilhar, milhões de pessoas que querem mudar hábitos, né? Então, é um salve aqui, né, para todos os profissionais de saúde se motivarem, né, a dar esse passo, a se lançarem, vir falar, vir compartilhar, receber um monte de elogio. Quem não quer? Quem não quer, né? E é isso. E também falar para as pessoas que todas as suas dicas valiosas aí, e dúvidas também, que acho que hoje não vai ter tempo de esgotar tudo, no dia a dia das comunidades, por exemplo, você citou, né, o grupo da Medicina Integrativa no Telegram, isso é o nosso dia a dia, tá? Então a gente apura as dúvidas, lógico, e de tempos em tempos, isso existe o fator estruturação, que são as palestras e tudo mais. E isso vai dando força, quer dizer, o médico, o profissional de saúde sabe o que está sendo demandado, organiza informação, e nós também, comunidade, no dia a dia, já botando em prática o que está sendo falado e já tendo dúvida já para a próxima rodada. Então, são vários assuntos, não para nunca, é infinito, é um loop, né? Então, a gente convida todo mundo a participar, a vir, a participar, a trocar ideia. Perfeito. E a você, gratidão, né? Gratidão eu. Então, fico à disposição para as perguntas. Para quem não me segue, então é @agabistreit no Instagram, que é onde eu tenho a minha maior, vamos dizer assim, o meu maior contato, né? Tenho um canal aqui no Telegram, mas eu não adaptei-me ainda ao Telegram, eu prefiro o Instagram, eu acho mais dinâmico, né? E também tem o grupo do Rebelião Saudável, amanhã de manhã, para quem quer, tem um grupo aqui, né, que chama Rebelião Saudável, só digitar aqui no Telegram. Que amanhã de manhã eu também vou conduzir as picapes. Amanhã de manhã o assunto será uma nova live de 1 hora e o assunto é sal. Mitos e verdades sobre o sal. Sal faz bem, sal faz mal, um assunto tão banal, né? Mas que tá na mesa de todas as pessoas do mundo inteiro, o sal. E eu vou tentar tirar um pouco desses mitos, desses dogmas relacionados ao sal. Se realmente provoca alguma doença e se a gente tem que tirar, se a gente tem que pôr, o que a gente tem que usar de sal, enfim, esse alimento ancestral que está presente na vida e na mesa de todas as pessoas. Tá bem? Alexandre, muito obrigada pelo convite, adorei o tema, acho que está totalmente ao encontro com o que eu vou lançar agora nas próximas semanas e agradecer a vocês, agradecer o pessoal aqui do Instagram também, né, com esse monte de pergunta. Eu vou tentar responder, deixem na caixinha de perguntas, se o pessoal também tiver, pode mandar na minha caixinha de perguntas, e agora depois da live, eu vou amanhã também, durante o dia, eu vou tentar responder essas perguntas e fazer uma nova live. Na quinta-feira eu tenho uma outra live, que é a live com a Naraline, o Quintas com Saúde, e a gente talvez faça então esse parte 2, né, falar sobre saúde feminina, que é tão importante, só que a gente vai focar na alimentação. Alexandre, muito obrigado, um beijo grande, fiquem com Deus, até a próxima e eu fico à disposição. Beleza, gratidão, querida. A gente é que agradece. Então, para vocês que me acompanharam até agora, o pé tá melhor, mas ainda tô com a botinha. Muito obrigada pelo carinho, vou deixar salva a live, então acompanhe amanhã. A gente tem amanhã o Rebelião às 7h30, porque eu vou levar minha bebê no colégio. E depois, na Quintas com Saúde com Naraline. Então, um beijo grande, uma boa noite para todos. Um excelente final de noite. Tomem magnésio antes de dormir.